Bom, eu estou aqui com o Fábio Scarano, que é diretor executivo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é coautor do 5º relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Professor, muito se fala sobre mitigação das mudanças climáticas e a necessidade urgente de cortar emissões de gases de efeito estufa. Mas a mensagem que emerge cada vez mais dos relatórios do IPCC e de vários estudos científicos é que, na verdade, o tempo que nós temos para fechar essa conta da mitigação e chegar aos 2 graus, ele é ou muito curto ou já impossível de ser atingido. Por que a discussão sobre adaptação no mundo tem demorado tanto a ganhar a tração que ela precisa no debate sobre clima? Olha, eu acho que você tem toda a razão, Cláudio. A mitigação ela vai seguir sendo necessária, a gente tem que reduzir muito a emissão, mas agora ela sozinha não basta mais. O último relatório do IPCC falou que a gente entrou já na era da adaptação. A gente entrou nessa era basicamente porque se a gente parasse hoje toda a emissão de CO2, que é muito difícil a gente imaginar isso acontecendo, a gente ia seguir sentindo os efeitos do acúmulo de CO2 na atmosfera e o consequente aumento de temperatura até 2100 pelo menos. Então, de fato, a gente tem que já começar, como sociedade, a se ajustar a esse novo cenário climático que se desenha, e a gente tem que seguir trabalhando na mitigação de forma a evitar que o planeta ultrapasse aí os 2 graus de aumento. E hoje, se a gente continua hoje com o atual padrão de mudança de uso da terra, de emissão de gases de estufa, a gente já vai chegar em 2050 com qualquer coisa em torno de 1,4 a 2,6 graus a mais do que hoje em média. E isso, acima de 2 graus, o mundo já vai ser bem diferente do que a gente conhece hoje. E para isso ser evitado, as mudanças no nosso padrão de emissão tem que ser para já. A gente tem um prazo curto para fazer isso. E em paralelo a gente já tem que ir se adaptando, porque algum aumento certamente vai ter, mesmo que as emissões parem agora. Muitos cientistas têm dito, uma opinião ainda minoritária, mas muitos pesquisadores, climatologistas têm saído do armário, digamos assim, com essa questão dos 2 graus. Sim. Tem gente que já diz que não dá. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Eu acho que dá, mas eu acho que a gente tem que ser muito mais rápido no cumprimento de algumas metas do que a gente vem sendo. Eu acho que a gente tem um horizonte interessante, se a gente pensar no caso do Brasil especificamente. Eu acho que 2030, até pouco tempo atrás se falava muito em 2050, tinha um monte de meta para 2050, agora a gente já está preocupado com 2030. E no recente diálogo aí entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos foram estabelecidos alguns compromissos que eu espero que em Paris, quem sabe, eles possam se tornar até mais veementes e mais audaciosos um pouquinho, mas a gente já está vislumbrando a possibilidade de em 2030 ter desmatamento ilegal zero no país. Hoje na Amazônia 80% de desmatamento é legal. A gente já está vislumbrando a possibilidade das propriedades rurais terem o CAR feito, de terem o seu plano de regularização ambiental feito também, até 2030, imagina, situação fundiária no Brasil regularizada, o Código Florestal integralmente cumprido, com APP funcionando, reserva legal funcionando. Isso é uma perspectiva muito boa, que vai ajudar com o sequestro desses gases. O próprio compromisso de ter uma proporção grande, 20% de energia renovável, não hidrológica, também é um compromisso que modesto, mas que contribui também em parte para isso. Então eu acho que até 2030 a gente pode ter uma redução muito substancial na emissão de gases estufa do Brasil e de outros países do mundo também. Então eu sou otimista que a gente consiga chegar em 2050 ainda abaixo de 2 graus. Desmatamento ilegal zero em 2030 não é muito pouco. Muita gente tem dito, poxa, você está dizendo que você aceita conviver com a ilegalidade até 2030, quando todos os outros países tropicais têm dito que vão zerar o desmatamento até 2030, ponto. Não, eu acho que é pouco também. Eu estou otimista que pode ser que eles cheguem em Paris e tragam isso para 2020, por exemplo. Tomara que se caminhe nessa direção.
Mas eu acho que a gente ter essas metas hoje, por menos audaciosas que elas sejam, acho que é melhor do que não ter meta. Então se a gente pensar até em alguns dos objetivos do milênio também, 2030 pobreza zero, por exemplo, imagina, 2030 pobreza zero, desmatamento ilegal zero, situação fundiária regularizada, agricultura sustentável, um país de sonho aqui no Brasil. E eu acho, eu digo sempre isso, estava comentando ontem na nossa mesa redonda, o Brasil tem uma missão que é mais do que nacional só. A gente tem uma missão para com o planeta. Se a gente não construir esse modelo de desenvolvimento sustentável no país, eu tenho a impressão que outros países do mundo não vão ter condição de fazer, ou pelo menos não condição de fazer com impacto. Na medida que a gente tem a maior reserva de biodiversidade, a maior reserva de água, a maior reserva de carbono, um povo super criativo, mas a gente ainda tem muita pobreza, muita desigualdade. A gente tem que rapidamente encontrar a fórmula para reduzir pobreza, para acabar com desigualdade, para ter a natureza conservada e a serviço do bem-estar das pessoas. Essa combinação acho que é super possível e, no meu entender, a gente tem 15 anos para fazer isso. Obrigado, Fábio Scarano, diretor executivo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Eu sou Cláudio Ângelo para o Eco de Curitiba.